Oi, gente, eu sou a Juliana, moro aqui em Paris já tem 4 anos e meio e hoje eu queria falar um pouquinho sobre os bairros, porque as pessoas sempre ficam na dúvida de onde ficar aqui. A divisão administrativa é de 20 bairros, então a gente ainda usa alguns nomes antigos de bairro, tá? A gente ainda usa Marais, Montmartre. Esses são nomes antigos de bairros ou de cidades mesmo, como Montmartre, que era uma village, que foram adicionadas a Paris, tá? Mas hoje a gente realmente usa do 1 ao 20 para identificar. A cidade ela é cortada ao meio, então hoje eu vou falar sobre os bairros do lado esquerdo da cidade. Do lado esquerdo do Rio, a gente tem o 5 e o 6, que são dois bairros ótimos para se hospedar, tá? Você está bem perto do rio, você tem muita coisa para fazer a pé, tem muita coisa do próprio bairro para fazer. É o que a gente chama de Quartier Latin, uma parte do 5, e o Saint-Germain-des-Prés, que é uma parte do 6. Então, esses dois bairros são ótimos bairros de hospedagem. Tem bastante opção de hotel, tem bastante restaurante, bar, estudante, tem bastante vida. Quando a gente vai para o 7 tem áreas que tem mais movimento, tá? Principalmente ali na parte que ele faz a divisão com o 6. Porém, o 7 tem grandes monumentos, como os Inválidos, o Museu Rodin, e tem vários ministérios, então são monumentos enormes dentro do quarteirão, é um quarteirão inteiro, e aí você acaba não tendo tanto comércio, tanta opção de lugar para comer, ou de bar, de movimento, em algumas áreas do bairro. Aí continuando nesse lado do Rio, o 13, ele é um bairro já maior, quanto maior o número, maior o bairro é, tá? Então, o 13, ele é um bairro já grande, tem algumas áreas que são um pouco melhores de se hospedar. Quanto mais para a extremidade você for, mais distante você está do centro. Então, para ficar no 13 é melhor ficar o mais norte possível dele. O 13 também tem uma Chinatown, então é uma área bem interessante para você comer barato e comer arroz para quem sente falta. E tem algumas opções de metrô que são interessantes, como a linha 7, que passa em vários lugares da cidade. O 14 já é um bairro um pouco mais residencial. O que tem lá são as catacumbas, mas tirando isso, é um bairro realmente bem parado. É um bairro muito residencial, familiar. Então, não é um bairro que você espera ter muito movimento. Você tem em algumas determinadas ruas. Ali perto das catacumbas tem um pouco mais de opção de metrô, mas quanto mais ao sul você ficar do bairro, mais distante você está do centro. O 15, ele é um bairro bem residencial, tá? Ele é um bairro bem familiar. Então, apesar dele estar ali juntinho da torre, não tem muita coisa para fazer. Então, tem alguns restaurantes, alguns bares, um pouquinho de movimento em algumas partes, mas no geral é um bairro bem parado e distante do resto da cidade. Então, esses bairros, o 13, o 14, 15, eles são um pouco mais distantes do resto da cidade. Então, tem que avaliar realmente a questão de valor. Eu sei que junto do 14, no finalzinho do 14, em Port de Versailles, Port de Vanves, tem bastante hotel, mas tem que levar em consideração que vocês vão demorar aí uns 45 minutos, às vezes, para chegar no Louvre, por exemplo, em alguns pontos turísticos. Então, é algo a se levar em consideração. Você não tem muita coisa para fazer a pé. Bom, então esse foi o panorama dos bairros do lado esquerdo do Rio, tá? Lembrando que o Rio passa no meio da cidade, então a gente sempre se refere ao lado direito e lado esquerdo. Próximo vídeo eu vou falar sobre o lado direito. Se vocês gostaram, deixa um like. Se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram também, uma guia em Paris. Tem sempre um monte de dica fresquinha de Paris.